Graça e paz, meus amados, uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando neste momento a nossa Universidade da Vida, edificando, construindo, multiplicando o amor de Deus. Você sendo abençoado para abençoar outras vidas. E nós iniciamos a semana passada falando sobre os dons espirituais. São capacitações que o Espírito Santo nos concede para servirmos no reino de Deus. Nós vimos a semana passada, lemos o texto de 1 Pedro 4, de 7 ao 11, né? E falamos sobre você receber esse dom, né? Falamos sobre esses dons, os dons que realmente nos edificam, essas capacitações especiais dadas a cada um dos servos de Deus, né? Falamos como o Espírito Santo concede esses dons e passamos a falar também para que o Espírito Santo concede os dons. Então, nós falamos um pouco sobre isso, para que o Espírito Santo concede os dons. Eu vou dar uma revisada nisso aí, iniciando falando sobre 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 4 a 7, que vai dizer o seguinte: Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviço, ou dons, a Deus. Porém, é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de nós, os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Então, meus queridos, releia esse texto aí em sua casa, que é o de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 7. Você, se quiser grifar na sua Bíblia, você faça isso, porque isso aqui, esse texto, Paulo está falando aos Coríntios, e também esse texto fala muito aos nossos corações hoje, porque são exortações, uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos capacita para servir ao Deus Todo-Poderoso na imensa obra dele, né? Em qualquer lugar onde nós chegarmos, podemos fazer a obra de Deus. Então, diz que cada um de nós recebemos diferentes tipos de dons, né? Porém, o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Tudo vem do Espírito Santo, né? Há diferentes espécies de serviço a Deus, né? Esses diferentes dons são capacitações que recebemos para servir a Deus em serviços diferentes, em formas diferentes, né? Porém, é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Então, meus queridos, cada capacitação que nós recebemos concedido pelo Espírito Santo de Deus, realmente é para servir ao Senhor, é para glorificar a Ele, exaltar a Ele, engrandecer o nome dEle. Amém? É, então, meus queridos, percebemos o quê? Que cada discípulo é concedido pelo menos um dom. O texto deixa bem claro isso, né? Que a torna capacitado ou capacitada para realizar o ministério específico. E o ministério específico é igual
a serviço, que significa serviço, igual a trabalho, de servo, de servidor. Fecha parênteses. Que produz uma operação, impacto, que age, que faz aquilo que Deus quer que façamos, que Deus nos capacita para o proveito comum de toda a igreja, de todo o reino de Deus. Ou seja, para a edificação de todo o grupo, que é a igreja. Deus não nos chama apenas por nos chamar, mas com um propósito de nos edificar para o louvor da glória dele, que é para abençoar outras vidas. O corpo de Cristo é abençoado, né? Através de cada um de nós. Nós abençoamos uns aos outros. Daí podemos considerar o seguinte: vamos lá. Número um, os dons estão intimamente relacionados com os ministérios, aí entre parênteses, possibilidades de serviço, né? Cristãos. Então, os ministérios é para realizar, né, o serviço, a capacitação que nós recebemos é para trabalhar no ministério, né? Então, o 2 vai falar o seguinte: os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a finalidade de construir o corpo de Cristo. E isso desenvolve a edificação e a evangelização. Olha que coisa tremenda, né? Nós recebemos os dons, né, concedidos pelo Espírito Santo para realizar, né, através do nosso ministério, tendo a finalidade de construir o corpo de Cristo. Corpo de Cristo como? É isso que envolve o quê? A edificação do corpo de Cristo, a edificação de cada crente e a propagação do evangelho, a evangelização. Meus, meus amados, ao desenvolver os ministérios através dos dons concedidos pelo Espírito Santo, tudo deve ser feito para que a glória de Deus seja, para que a glória seja somente de Deus. 1 Pedro 4:11. Vamos pegar sua Bíblia aí, ou seja, no celular. Vamos ler 1 Pedro 4, o versículo 11, que diz o seguinte: se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Então, nós vemos aqui a edificação, né, a capacitação de falar, né, a capacitação de administrar, de realizar o serviço, né, mas tudo que o que vamos fazer, façamos para glorificar a Deus. É isso, é o que, a- porque a glória de toda a nossa capacitação, a glória de tudo que fazemos não é nossa, é do Senhor. É do Deus Todo-Poderoso. Nós apenas somos o quê? Um instrumento, um vaso nas mãos de Deus para abençoar outro. Eu não sei o que você sente, eu não sei o que você ao escutar ou ler esse versículo, como você está se sentindo aí? Emocionado, impactado, sabendo a bênção que você é, o instrumento que você é nas mãos de Deus.
E, e continua ainda aqui. Diz assim: em santo cuidado e de coração aberto, examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. O que você sente arder em seu coração? O que você sente prazer em fazer na casa de Deus? Você pode estar pensando, mas eu não sei. Não tem nada na casa de Deus que lhe dê prazer, alegria de fazer. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos um dos outros. Nós funcionamos da mesma forma do corpo do ser humano. Então, nós precisamos dar as mãos e seguir avante. O terceiro aspecto que vem falando nesse estudo sobre os dons do Espírito Santo, lembrando que o primeiro foi como o Espírito Santo concede os dons, o segundo, para que o Espírito Santo concede os dons, e agora o terceiro, quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo? Quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo? Nós não vamos ver todos, mas nós vamos ver alguns iniciarmos hoje quais os dons concedidos pelo Espírito Santo. Lembrando que nós estamos vendo esse estudo através do Maturidade Cristã da Junta de Missões Nacionais, né? Então, o autor ele descreve aqui o seguinte: há pelo menos três textos que nos apresentam a mais completa relação dos dons espirituais. Todos os três são do apóstolo Paulo. E então, estão inseridos nas orientações das igrejas cristãs do primeiro século de nossa era. Vejamos os dons na ordem em que aparecem os textos. Além de se você quiser pesquisar em outras fontes sobre os dons que eu vou ler aqui, também no final do estudo sobre os dons, eu vou passar para vocês em PDF é, a lista dos dons e seus conceitos e também uma tabela para que você possa fazer, né, responder o questionário e você saber quais são os seus dons. Por quê? Nós estamos prestes aí a eleger uma nova diretoria, um novo grupo de serviço para a IBBN, para a Vila Guarani. Então, nós precisamos de saber encaixar você naquilo que você se assemelha mais através dos dons. Tá? Tudo bem que nós não vamos saber 100% se está correto ou não, mais ou menos uma luz no fim do túnel nós temos, porque isso aí vai dar um respaldo muito bom. Eu já fiz algumas vezes o teste e deu corretamente. Não saiu da linha, não. Realmente era tudo aquilo que eu pensava também, que eu tinha e que eu sentia. Então vamos continuar, dar continuidade. Então, quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo, né? Então, vimos aqui que aqui nós vamos ter três textos que vai nos mostrar mais ou menos esses dons. Então, o primeiro nós vamos ler Romanos 12, versículo 6, que vai falar sobre o dom da profecia, né? Então, o dom da profecia é Romanos, capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 1 Coríntios, o capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. O texto nos diz: e a outro, a operações de maravilhas,
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então você viu aqui, cada o texto ele nos mostra que temos diversos dons, né? Então o autor ele descreve o seguinte, ele diz o seguinte: a profecia é a capacidade dada pelo Espírito para perceber, aprender as verdades bíblicas. E a vontade de Deus é revelada nas Escrituras, declarando-a através da pregação, de tal maneira que os crentes sejam edificados em sua fé e os incrédulos assumam um compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja que o maior número possível de discípulos tivesse esse dom. Então, numa, numa forma mais resumida, então a profecia é o dom, né, que você vai entender a palavra para que você possa proclamar essa palavra para que os seus ouvintes entendam e sejam edificados pelo poder do Espírito Santo. O versículo de 1 Coríntios 14, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios 14, os versículos de 1 a 5, ele vai dizer o seguinte: a seguir, segue o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas é desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é o maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, ele está falando sobre o dom de profetizar, né? Também, né? Mas está falando sobre o dom de línguas. Falaremos sobre isso em outro momento, mas ele está falando sobre o dom de profetizar. Talvez alguém esteja falando que o dom de profetizar que ele está falando aqui é aquele que nós vemos algumas pessoas falar, eu recebi uma, uma profe, alguém profetizou para mim. E alguém disse para mim o que Deus desejaria. Não. Sobre esse dom, ele está falando, dá bem entender aqui nesse texto, que é sobre o dom de, de você ler a palavra de Deus, você entender e você transmitir a palavra de Deus. Você revelar Deus, revelar a palavra de Deus a você, a palavra dele a você, nas Escrituras e você fazer essa pregação para que outros escutem. Então, o, o autor está descrevendo aqui nesse sentido, certo? O outro dom que está descrito aqui é o ensino, né? Então, em Romanos, capítulo 12, o versículo 7 vai dizer assim: mas é a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, perdão, perdão, eu troquei aqui.
É Romanos 12. Nós não vamos falar pelo ministério, o serviço, né? Romanos 12, versículo 7. Perdoa aí que eu troquei aqui o dom. Então, o dom do ministério está intimamente relacionados com os dons de misericórdia e socorro, ou serviço, né? É a capacidade concedida pelo Espírito Santo para alimentar, proteger os seguidores do Senhor Jesus Cristo e cuidar dele, né? Então, o ministério aí de capacidade de socorro e misericórdia, né? Romanos 12, versículo 7, que vai dizer assim: que diremos, pois? É a lei, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu li o texto errado. Romanos 12, me perdoa novamente, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós vemos aqui que nós temos o dom de serviço, ou o dom do ministério, está intimamente relacionado com os dons de misericórdia e socorro, que é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para alimentar, proteger os seguidores de Jesus Cristo e cuidar deles. Então, esse é o segundo dom. Agora sim, o terceiro dom, o dom de ensino, descrito aqui. Então, Romanos 12, versículo 7, né? Nós já lemos aí no anterior, e ele vem novamente pedindo, porque ele vai falar assim, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, porque aqui está falando o terceiro, o dom de ensino. Esse dom, ele vai dizer, o dom do ensino é a capacidade para ser mestre, ensinando as profundas verdades da palavra de Deus, com paciência e carinho, aos faltos de entendimento. É o dom indispensável para o ministério pastoral. Esse dom é importante porque prepara a igreja para enfrentar dificuldades causadas por heresias que, em vez por outra, sopram nos arraiais do povo de Deus. Parece que Paulo tinha essa preocupação quando mandou Timóteo ensinar a homens fiéis, idôneos, que ensinassem a outros. Então, nós falamos hoje sobre o dom da profecia, o dom de serviço, né? Socorro, misericórdia e o de ensino, né? Nós vamos ficar por aqui, né? Que você tenha uma noite bem abençoada, tire um tempinho para você escutar e depois você vai responder o questionário que vai estar sempre abaixo do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, que é uma noite abençoada. Estarei orando por você agora. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quero pedir as tuas infinitas bênçãos sobre a cada um ouvinte, a cada um que está nos assistindo, ó Deus, neste momento. Peço, ó Deus, que tu dê entendimento, ó Deus, que abra os ouvidos de cada um para ouvirem a tua voz. Ó Deus, que fale, ó Deus, o teu espírito e não o homem. Ó Deus bendito, no nome de Jesus Cristo. Pai de amor, abençoa a vida de cada um, que teu Santo Espírito fale a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu esperarei com muito prazer, com muita alegria, o
você, a sua resposta, mandando no meu particular. Um grande abraço, beijo no seu coração e uma boa noite na presença de Jesus Cristo. Até mais.